Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula. E nesse vídeo nós vamos trabalhar com outro operador genético que é a mutação. E novamente na nossa figura que mostra o fluxo do algoritmo genético, nós estamos trabalhando com os operadores genéticos. Na aula passada nós vimos o crossover, que nada mais é do que a reprodução, e depois da reprodução nós temos o fenômeno da mutação. E conforme você pode observar aqui nesse slide, a ideia da mutação, ele vai criar diversidade, mudando aleatoriamente genes dentro do indivíduo. E nesse exemplo aqui em cima, nós temos um cromossomo inteiro e nós vimos que cada um desses elementos aqui, eles são chamados dos genes. E a ideia dessa parte é você aplicar uma função que vai alterar alguns genes. É diferente do crossover, que você cria um novo indivíduo. Aqui você vai pegar aqueles filhos que foram gerados e você vai fazer uma mutação, ou seja, você vai mudando aleatoriamente alguns desses genes. E ela é aplicada de forma menos frequente que a reprodução, assim como acontece na natureza. E um exemplo de mutação na vida real pode ser, por exemplo, você ter dois pais negros que vão ter um filho branco, ou dois pais brancos que vão ter um filho negro. Apesar da probabilidade disso acontecer ser bastante pequena, ainda existe essa chance. Então quer dizer que acontece de certa forma uma mutação, que isso na parte da biologia vem lá dos antepassados também. Então, por exemplo, se os pais brancos eles têm alguns avós negros ou bisavós negros, então pode acontecer deles gerarem uma criança negra. Ele possui uma taxa associada a uma probabilidade extremamente baixa para alterar um gene. Então, nós vamos aplicar uma função que eu vou colocar uma probabilidade. Geralmente é colocado 1%, 5%, para você fazer efetivamente a mutação. Então, só para entender melhor, aqui onde nós temos um 0, ele vai ficar 1. Aqui onde nós temos um 1, ele vai virar um 0. É claro que isso vai acontecer nesse nosso caso, desse exemplo, em 1% ou 5%. Então, vai depender muito da probabilidade de como que ele gerar um número aleatório. E, novamente, no Spider, no nosso arquivo algoritmo genético, nós vamos criar mais uma função, vai ficar aqui abaixo do crossover, def mutação. Aqui nós passamos o parâmetro padrão, e aqui vamos colocar a taxa de mutação, que aqui vai ser aquela porcentagem pequena. Para nós fazermos um teste, vamos colocar aqui um print antes %s. Aqui colocamos a concatenação self.cromossomo, é para nós visualizarmos antes da mutação e depois da mutação. Aqui nós vamos fazer um for e em range len self cromossomo para nós percorrermos todos os genes do cromossomo e vamos colocar um if com random. Se um random for menor do que a taxa de mutação, então eu vou fazer a inversão dos genes. Lembrando que esse random vai retornar um valor entre 0 e 1. E vamos supor que a minha taxa de mutação eu passe o valor de 0,05, quer dizer que é 5%. Então, se esse random for menor do que 5%, então quer dizer que ele vai fazer a mutação. Agora, vamos fazer um if self cromossomo na posição i, ele for igual a 1, eu vou dizer que esse cromossomo nessa mesma posição, na verdade, esse gene, ele vai ser alterado para o valor 0. E caso contrário, se ele for 0, então esse gene vai ser alterado para o valor 1. E aqui, por fim, só vamos fazer um return self, que ele vai retornar o próprio objeto já com a mutação feita. Então, perceba que a codificação é bastante simples. Vamos fazer um teste aqui embaixo. Vamos colocar indivíduo 1.mutação. Aqui vamos precisar passar a taxa. Vamos colocar o valor de 0,5, ou seja, 5%. E aqui, indivíduo 2.mutação. E também vamos colocar o valor de 0,5. Aqui em cima, nessa função, eu já faço um print
Para o antes, vamos colocar antes do return mais um print, colocando o valor depois para nós conseguirmos comparar os resultados. E aqui simplesmente eu coloco self cromossomo, que como ele vai fazer a alteração diretamente nesse atributo, nós vamos conseguir visualizar. Clicamos agora em executar. Vamos analisar se ele efetivamente teve alguma alteração. Perceba que aqui para o primeiro, ele não fez nenhuma alteração. Para o segundo, ele também não fez nenhuma alteração. Se eu clicar em executar novamente, perceba que os valores estão iguais, quer dizer que ele não alterou também. Vamos tentar mais uma vez. E note que aqui ele era 0 e aqui ele virou 1. Então, quer dizer que o operador da mutação ele foi efetivamente aplicado somente nesse gene. Note que como a nossa probabilidade ela está muito baixa, somente 5%, então ele vai ter uma tendência bem pequena de fazer essas alterações, somente em 5% dos casos. Só para você visualizar de uma forma melhor, vamos colocar aqui 50%. Note que aqui para o primeiro nós já conseguimos ver algumas alterações. Aqui era 0 e virou 1. Aqui era 0 e virou 1. Já para o segundo indivíduo, aqui também era 0, virou 1. Aqui era 0, virou 1. Aqui também era 0 e virou 1. E assim segue-se sucessivamente. É claro que aqui, nesse caso, nós vamos deixar esse valor bem baixo, a taxa de mutação 5%, que é essa ideia, conforme nós vimos anteriormente na parte teórica, ele não é sempre que acontece. Então, você deve colocar uma probabilidade bem baixa. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós fizemos a implementação passo a passo do operador genético da mutação. Obrigado e até a próxima aula.